Olá, meus queridos amigos. Hoje seremos rápidos e fazendo mais perguntas do que oferecendo respostas. Qual é o legado que nós deixaremos para os nossos filhos? Você tem certeza que está fazendo o melhor pelos seus filhos e seus netos? Vocês acham que morreremos no mesmo mundo em que nascemos? Nascemos na época em que a nossa mãe gritava: "Vai pra rua, menino!" Nossa mãe sabia que a rua era um lugar seguro. Sabia que estávamos brincando de pique-pega, de pique-esconde ou jogando bola no campinho. Se não voltássemos para casa no hora do almoço, certamente estaríamos na casa de algum amiguinho almoçando. Nesta época, tínhamos 3 pilares em nossa educação. O primeiro, a educação de berço, os valores de berço, da família, honestidade, rezar antes de dormir, oferecer o lugar aos mais idosos e às grávidas e prestar reverência aos nossos professores. O segundo pilar da nossa educação era a escola, onde recebíamos as instruções didáticas, estudar história, geografia, matemática, ciências, português e OSPB. O terceiro pilar da nossa educação era a rua. Com as nossas tribos de amiguinhos, crescíamos e compartilhando nossa percepção da vida pela ótica das crianças da mesma idade. Tínhamos clara diferença entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças. Nas brincadeiras de rua, competíamos e brigávamos, para minutos depois estarmos de bem. Celebrávamos nossa reconciliação com o dedo mindinho. Não havia lugar em nossos corações para guardar raiva ou ódio. Quando alguém se machucava ou quando cometíamos algum deslize, nós mesmos parávamos o jogo ou a brincadeira e com uma pontinha de orgulho apontávamos o nosso próprio erro. Sim, ser honesto e ser justo era motivo de orgulho. A rua ajudava a formar o nosso caráter. Construímos valores nos detalhes, nas nuances do dia a dia e nos pequenos códigos morais da nossa tribo infantil. Esses eram bons tempos. Brincando, cultivávamos a nossa solidariedade e os laços de fraternidade. Era na rua que desenvolvíamos nossa inteligência emocional. Nossos sonhos e objetivos eram construídos dentro de um tecido social que reforçava nossa sensação de pertencimento coletivo. Lembram daquela música? Se essa rua fosse minha. Pois é, nossos pais gritavam: vai pra rua, menino. Naquela época, a rua era um lugar que ficava na área de influência e controle da família. E hoje? Hoje gritamos para os nossos filhos: sai da rua, menino, porque essa rua já não é mais deles. Foi ocupada pela violência do trânsito, da criminalidade, pelas drogas e pela cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro. Nossos filhos perderam esta rua e, em muitos casos, sem conhecer o próprio bairro que moram, ganharam um mundo através da internet. Nestes tempos de globalização, são bombardeados por um volume colossal de informações e notícias, na maioria das vezes inconsistentes, fragmentadas e incompletas, que raramente se traduzem em sabedoria. Sim, existem as boas informações e os grandes exemplos, mas como medir o peso delas na cabeça de quem ainda está formando seus conceitos e sua personalidade?
Essa geração recebeu uma sociedade individualista, cheia de valores efêmeros e descartáveis do consumismo. Crescem em meio a uma sociedade polarizada e conflagrada, onde a cultura do ódio, do preconceito e da discriminação vai ganhando espaço. Os olhos fixos e as mãos presas no celular ou no computador. Nossos filhos pertencem a uma geração conectada com um planeta em metamorfose, em fase de profundas transformações. Nós tivemos as referências de um mundo físico palpável, feito de livros, conselhos e experiências vivas. E os nossos filhos estão mergulhados em um mundo digital imprevisível, cheio de perigos e ameaças. Em um mundo globalizado que está fora do nosso controle. Eles têm em comum o amor e o afeto da família, mas não conseguem extrair deste amor as respostas para um novo padrão de conhecimento produzido nessa era de transição cheia de incertezas e indefinições. Garimpam as respostas usando uma ligação quase umbilical com suas tribos digitais, muitas vezes com amigos virtuais que podem ou não serem inimigos reais. Para os nossos filhos, os valores da família, como honestidade, honradez, integridade, respeito ao próximo e as causas coletivas estão sendo desmoralizados todo dia, toda hora, justamente pelas instituições que deveriam preservá-los. E é inevitável. Eles comparam os bem-sucedidos ladrões da República ostentando luxo, riqueza e impunidade com a vida simples de seus próprios pais, praticantes e conselheiros da honestidade. Honestidade. Nesse mundo em que os poderosos mostram que o dinheiro vale mais que a vida, honestidade é uma caricatura. Pessoas honestas são figuras folclóricas, chaplianas, domesticadas e submetidas ao sistema. Ser honesto é estar no andar de baixo. Enquanto isso, os espetáculos da insanidade moral dos homens públicos, dominados por uma espécie de sociopatia viral, irradia suas influências para a sociedade, dizendo: o crime compensa. Transformaram a hipocrisia e a corrupção no óleo lubrificante dos bem-sucedidos que chegaram ao topo do poder como celebridades nacionais. Este mar de lama, divulgado nos jornais, televisões, rádios e nas redes sociais, reduz a sensibilidade política, irriga a indiferença social e fragiliza a capacidade de indignação desta nova geração. Afinal, tudo é igual, tudo é tão igual, tudo é mais do mesmo, não é? Criamos um contingente de pessoas que só terão a atenção despertada por algum acontecimento diferente, sensacional, destrutivo, algo muito novo e explosivo, como observou o sociólogo Zygmunt Bauman. Este cenário de degradação moral está chocando o ovo da serpente que vai escancarar as portas do Brasil para o extremismo. É este o legado que você vai deixar para os seus filhos? Nos contentamos com um debate histérico e estéril pelas redes sociais, impondo bandeiras de uma polarização que empobreceu o debate nacional. Adotamos um discurso brutal, menosprezando o outro lado, sem nos darmos conta que estamos reduzindo a dimensão do nosso pensamento crítico. É mais fácil escolher um lado, empunhar uma bandeira e definir um inimigo comum para atacar e se sentir revolucionário. Não praticamos a troca de experiências e opiniões, o contraditório, como forma de crescimento cultural e intelectual civilizatório. Usamos uma linguagem de combate, reverberando a retórica de grupos ou autoridades, que muitas vezes não têm preparo intelectual, nem estatura moral para dar as respostas aos desafios deste novo tempo.
Terceirizamos a nossa capacidade crítica, entregando-a em forma de monopólio do pensamento para a classe política e para os meios de comunicação. São eles que ditam os temas que vamos discutir e reproduzir. Sem capacidade de questionar, refletir ou formular, somos zumbis, como aqueles do seriado Walking Dead, caminhando sem propósito e sem direção, em busca de alguém que não pertença ao nosso grupo para trucidá-lo. Vamos reagir. Vamos nos libertar, nos livrar das armaduras e as armadilhas que aprisionaram nosso pensamento político. Pensar fora da caixa construída pelos laboratórios do marketing político e mercadológico. Exercer com humildade opiniões, reflexões e experiências para construir o melhor caminho desta travessia inédita na história do país. Precisamos nos livrar dos clichês e os roteiros manipuladores de opinião para entender a profundidade, a extensão e a complexidade e a delicadeza desse momento de incertezas. Precisamos entender as causas, consequências e as lições do conjunto de crises que atingem os valores mais elementares da sociedade brasileira. A história nos ensina. Toda vez que chegamos a esse estágio de degradação, surgiu uma nova civilização. Só precisamos atuar para que ela não seja orientada pelo individualismo e pela intolerância social, racial, étnica, cultural e religiosa. Ajude a construir uma ponte para essa travessia, uma ponte feita do amor incondicional pela vida, com os sentimentos da solidariedade, da fraternidade e da compaixão humana, servindo de base para esta nova era, esta nova civilização que nascerá depois de tantas incertezas. Ajude a construir o legado de uma civilização baseada na aceitação e no acolhimento das diferenças humanas. Seu filho e seus netos vão agradecer. Estejam atentos. Estaremos aqui de novo na próxima terça-feira, neste mesmo horário. Beijo no coração de todos.